A vida do apóstolo Pedro. Como ele vivia antes de se tornar um apóstolo de Jesus? Quais eram seus hábitos? Descubra aqui no canal Fé e Oração. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com um temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente a sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode mudar as pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênção. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formando por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis juntos de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando a sua carreira no negócio de pesca. Para seguir a Cristo Jesus, mudou o seu nome original de Simão para Pedro, pedra em grego, ou Cefas, Pedro em aramaico. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes, ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre. Com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Além disso, é provável que sua esposa frequentemente o acompanhasse em viagens ministeriais na igreja primitiva. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Na lista que traz a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece em primeiro. Apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12 discípulos. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor.
Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não o mencionarem. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Jesus havia dito que os discípulos seriam perseguidos e mortos. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele se reencontrou com Pedro e no final do diálogo disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás as mãos, e os outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Pedro deveria seguir Jesus. A partir desse diálogo, subentende-se se Pedro foi martirizado, mas a Bíblia não fala nada sobre como ocorreu a sua morte. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que ele morreu em Roma, durante a perseguição encabeçada por Nero, possivelmente em 65 depois de Cristo. Hegesipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro, com muita insistência, para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro. A quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que, com essas palavras, o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimos diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado ao mesmo modo e jeito como fora o Senhor Jesus. Agora, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, um comentário, um amém para fortalecer o canal. E se você gosta de história de personagens da Bíblia, trarei aqui de um modo bem resumido para você entender quem foram os personagens do livro mais sagrado. Muito obrigado e que Deus os abençoe.